E aí, como é que vocês estão? Chegamos na sexta live dessa jornada de lives de projetos culturais. E hoje nós vamos falar da comunicação e os projetos culturais. Sandra Pedroso já andou dando uns spoilers por aí, já andou fazendo umas provocações. Então hoje eu vim aqui, na verdade, responder as provocações da Sandra. Mas antes que a gente comece com essa troca deliciosa que são essas lives, eu queria registrar algumas coisas rapidinhas aqui. Nessa quarta-feira, dia 25, a gente tem aqui da assessoria de imprensa, a gente está fazendo a divulgação do show no Blue Note, do AC Jazz Special Quartet, que vai ser um show super legal, às 22h30. Os ingressos ainda estão à venda, são os últimos ingressos. Então fica aí registrado o nosso convite e eu estarei lá para prestigiar o AC e todo o resto, né, o trio, né, é um quarteto, então mais os 3 músicos que tocam com ele. A C acabou de chegar de Buenos Aires, gravou uma música, um projeto maravilhoso sobre Astor Piazzolla. Agora vamos falar daqui. Todas as nossas lives, essa aqui já é o 6º encontro com Sandra Pedroso, estão gravadas aqui no Instagram da LV Comunicações e também lá no nosso YouTube. Aproveita para fazer aquela maratona das lives. Tem coisas muito boas, tem conteúdos muito significativos e também de uma forma leve, para te colocar que os projetos culturais também não são nenhum problema. Na verdade, eles são a solução para a sociedade. A Sandra já chegou, a Gastronomia Cultural está sempre aqui com a gente, dando boa noite para quem está aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que vai assistir essa live em qualquer horário. Vai ficar disponível. Então, vamos ao que interessa, vamos falar de comunicação. E hoje, acho que a Sandra... tá aqui. Em vez de eu provocar ela, vamos ver o que ela tem para contar com a gente. Olha aí, chegou a provocadora. Não é? Não é? Ai, menina, boa noite a todas e todos. O meu suporte Telefone. do telefone acabou de despencar aqui. Vamos providenciar o suporte para a Sandra de presente. Não, menina, tem outro. É só trocar, só porque tem tanta coisa aqui na frente. Sim, eu imagino, aqui também, não se preocupa. Aqui, Mas olha, ó, a tem dona Sandra... 2, tem 3. Mas é isso, é sempre assim, né? Quem tem muito não tem nenhum na hora que precisa, na verdade. Dona Sandra, que passeou por aí, eu vi suas viagens da semana, né? Eu sou uma seguidora afinco de Sandra, pela aí que a internet dela também deu ziriquindum, não foi só o celular que despencou. Enquanto isso, o pessoal está chegando, boa noite para quem está aqui ao vivo com a gente. É um grande prazer a gente estar aqui nesses encontros falando de projetos culturais para vocês. Ela voltou. Você voltou com suporte? Porque a internet também deu ziriguidum. Não, agora deu. Agora está Eu queria que tudo bem. tivesse o fone funcionando, mas o fone não entrou. Bom, então assim, a dona Sandra anda me provocando, né? Ela agora manda vídeos provocativos, né? Foi um sucesso de curtidas e visualizações. Mas a gente hoje vai falar de um assunto que é super importante, que é a comunicação. Né? Não desmerecendo qualquer outra live, que todas as lives são importantíssimas, mas assim, se a gente não tivesse a comunicação, nem as lives estavam acontecendo. Essa é a grande verdade. Né? Então, alô, alô, marcianos e terráqueos, vamos começar esta live falando de comunicação. Bom, de novo, boa noite a todo mundo. Tenho viajado bastante, então vou começar por uma coisa que foi muito interessante, que foi o encontro, o Festival ABCR, que aconteceu semana passada, segunda e terça-feira, em São Paulo. É um evento sobre captação de recursos. E todo ano é muito legal, porque vem gente de todo o país, inclusive de fora do país, e a gente debate muito, tem muitas salas,
são 9 palcos simultâneos só sobre gestão de projetos, sobre IA, sobre captação de recursos, prestação de contas. Então, foi assim, muito legal. E óbvio que também várias pautas sobre comunicação, né? Principalmente quando a gente fala de como comunicar o que você está fazendo para o outro, né? No caso das organizações, a gente chama, isso faz parte do desenvolvimento institucional. E é preciso que a gente seja organizado para isso, por isso a provocação, né? E eu tenho dado muita aula e tenho assistido algumas aulas sobre as ferramentas de IA, né? E sobre essa questão da prestação de contas, e a comunicação é fundamental para isso. Seja para trazer o público, seja para quem é você, e também para mostrar o que está sendo feito, o que você está se propondo a fazer. Então, é importante a gente entender isso e fazer, né? E por que provocação? Tchan, 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 tchan. Só depois que eu vou contar. E assim, a Iane, essa questão da comunicação, ela faz isso é muito dela, né? Então, quando ela me propôs da gente fazer as lives juntas, eu falei, muito legal, porque essa parte da comunicação, da divulgação, ela faz por excelência. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre como ela faz, quais as dicas, porque eu falo demais. Então, vamos lá. Eu acho que a gente precisa aqui trabalhar vários tipos de comunicação, né? Eu acho que antes da gente pensar no plano de comunicação do projeto, a gente precisa entender como escrever esse projeto e como comunicar esse projeto, né? É a gente saber o que a gente quer propor, né? E que isso fique claro, não só para a Liane que está propondo, ou para a Sandra, mas que uma quarta, quinta pessoa leia e sabe o que está acontecendo, né? O que é o projeto. Então, acho que a comunicação, ela começa sempre de dentro para fora, né? O que você vai fazer, como é que você vai apresentar esse projeto, e aí você vai escrever esse projeto, e você vai chegar ali no plano de comunicação, né? O plano de comunicação, geralmente, ele se torna chave num projeto cultural, porque, primeiro, ele assume praticamente 20% do orçamento, né? Então, ele bate ali, como a gente fez na última live, né, entre proponente e comunicação do projeto, praticamente atuam com a mesma porcentagem dentro do orçamento, né? Por quê? Porque a gente vai pensar, seja uma assessoria de imprensa. O que a assessoria de imprensa faz, né? E a nossa história aqui na LV Comunicações começou com assessoria de imprensa. Né? Preciso dizer também que nesses 28 anos que tem de existência da LV Comunicações, a comunicação ela cresceu de uma forma absurda, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, com os adventos de sites, blogs, podcasts, streamings, canais de vários outros canais que não são mais os canais só da TV. Então, quando a gente pensa numa comunicação, primeiro você tem que olhar qual é o seu público-alvo. Não adianta você preparar uma comunicação que o seu público-alvo não vai ter acesso, né? Então, assim, é você entender. Por exemplo, se você está conversando com um público AA, você vai olhar para comunicação AA. Então, a assessoria de imprensa, o que ela faz a princípio? Ela é o link entre você, serviço, ou aquilo que você faz, com a imprensa. Ela vai sugerir espontaneamente à imprensa, né, matérias que possam falar sobre você, notas que podem falar sobre você, te incluir nas agendas culturais, que também é super importante e cada vez mais concorrido, porque a gente já cada vez está com espaço menor para isso, seja nos veículos impressos, seja nos veículos online. Então, assim, é esse espaço que a gente vai concorrer. Importante dizer que a assessoria de imprensa, você só paga aquele valor que está no projeto para assessoria de imprensa, né? É diferente, por exemplo, quando você compra um espaço publicitário que também está nesse orçamento.
alguns editais exigem que você faça espaço publicitário. Seja ele spots de rádio, aí assim, voltando lá no edital da Caixa, que a gente comentou, né? Eles pedem 30 inserções de rádio, isso significa que tem que ser falado pelo menos 30 vezes numa rádio, isso também tem um custo. Quando você fala assim, eu queria tanto sair embaixo da coluna do Anselmo Góes, que é uma coluna, né, super lida no jornal o Globo, e não só no Rio de Janeiro, como também no resto do país, porque Anselmo replica em vários outros veículos do Sistema Globo, né? Então, eu quero sair embaixo do Anselmo Góes. É um dos anúncios mais caros. Eu quero página inteira na revista Veja, seja Rio, seja Veja São Paulo, seja Vejona, como a gente chama aqui nas internas. Isso também custa R$40 mil. Está topando, né? Mas será que vale a pena só sair ali do que sair em vários outros veículos, que é o trabalho de assessoria de imprensa, por muito menos do que isso, né? Já fazendo uma propaganda por aqui, mas voltando aqui. E aí a gente está falando de assessoria de imprensa, a gente já falou de anúncios, a gente agora entra no papo das redes sociais, né? As redes sociais também são trabalhadas, focadas para esse público-alvo do espetáculo, da exposição, da sua música, enfim, né, do projeto que você está criando, do seu projeto social. E aí entender com quem você quer conversar, né? Olha, já digo logo, não adianta essa história de comprar seguidor, porque isso é a maior roubada da sua vida, você queima seu perfil para sempre, né? Então, assim, o que um gestor de redes sociais faz, que também está dentro desse orçamento de comunicação? Ele vai fazer toda a sua programação, né, que vai ter desde os seus vídeos, os dias que você vai publicar, os carrosséis que você vai criar, as publicações simples que você vai fazer. É toda uma estratégia. Quanto tempo antes isso tem que entrar? Nosso exemplo aqui, a gente faz a nossa live, não adianta ficar 15 dias falando da live seguinte, porque ninguém vai prestar, né? Quantas vezes você está olhando uma coisa lá no seu feed, atualiza, meu Deus, já não sei mais o que é, Dani, também, né? Então, assim, você tem essa comunicação. Dessa comunicação das redes sociais, você entra nas ferramentas, como o WhatsApp, o Telegram e tantas outras ferramentas que você tem de distribuição, né? Os e-mails também são usados, que são os de e-mail marketing. Então, a gente está falando de várias atribuições que entram nesse orçamento da parte de divulgação. Além disso, você tem todo o material, eu procuro fazer cada vez menos impressos, né, por uma questão de sustentabilidade, e aí você tem o recurso do QR Code, acesse o programa aqui, né, mas ainda tem editais que exigem o papel, né, e aí uns exigem assim, papel é reciclado, aí te quebra mais ainda porque a tinta chupa toda e sai muito mais caro. Mas, enfim, então, também a parte de divulgação, ela vai se preocupar com isso, né? Assessoria de comunicação, ela vai olhar para todos esses impressos, ela vai olhar para esses banners, ela vai corrigir, né? Ela vai sugerir coisas, tipo contrapartidas sociais, né? Que hoje em dia a gente também tem isso dentro dos editais, né? As pessoas que têm dificuldade de ler em braille, então muito material vindo em braille, você pode procurar, por exemplo, editoras, né, e coisas que pessoas que impressam. O Benjamin Constant faz essa impressão de gráfica, né, muito bem feita para braille. Então, assim, acaba que você vai criando essa comunicação de contrapartida também, né? Quando você resolve, por exemplo, trazendo esse projeto, recolher o lixo eletrônico, né? Você tem que fazer essa comunicação para as pessoas. A comunicação trabalha com datas, trabalha com informações, né? Ela vai trazer aquela linguagem formal das coisas, né? Então tudo tem que se comunicar, daquilo que você vai assistir, de quando você vai sair, o legado que você vai levar, né? Assim, eu acho que eu dei um geralzão, né? E eu acho que a comunicação na nossa vida, eu sempre falo isso quando eu dou aula, ela começa exatamente quando a gente tem um sinal de vida, né? Quando a gente se mexe na barriga da mamãe, aí estou comunicando que eu cheguei, né? Então, assim, a comunicação tem tudo, é no seu despertador, é na música que você escolhe para se despertar, no que você está vestindo, no que você fala, no que você é, né? Então, é entender que a comunicação não é só rede social, jornal ou assessoria de imprensa, é toda uma visão, né? Uma visão holística daquilo que você faz, daquilo que você está. Sandra me abandonou, ela está me comunicando que, tipo assim, faça a live que eu fui ali.
Mas assim, a comunicação ela permeia todo o nosso cotidiano, né? A gente consegue, então, o próprio produtor, quando ele propõe um trabalho, já tem que comunicar aquilo que ele fez, né? A primeira coisa que perguntam é, por exemplo, é para você comprovar a sua existência. Como é que você comprova a sua existência num edital? Ou que aquele projeto já foi realizado? É exatamente o quê? Publicações nas redes sociais, são os jornais, matérias que você saiu nos jornais e nas revistas. Então, assim, a comunicação ela serve também para comprovação futura da sua existência. Né? Por exemplo, quando a gente está fazendo essa live aqui, esse projeto meu com a Sandra já está entrando na minha comprovação cultural. Né? Então, no meu próximo edital, eu já vou colocar que eu fiz live sobre projetos culturais. Né? Então, assim, tudo se soma. A gente tem que entender que a comunicação ela é o grande coração do projeto também. Né? A gente falou que o orçamento também é um coração, mas a comunicação também faz parte, né? Podemos dizer que a comunicação é o sangue que percorre, né? Que bombeia nesse coração o orçamento e permeia os projetos culturais, né? Então, assim, tem que estar tudo muito alinhado. A comunicação também é com aquilo que você lê num edital e você precisa traduzir para dentro do seu projeto. Você entender o que está solicitando, né? Você dizer que eu vou cumprir as normas de comunicação, eu vou colocar as logomarcas da quem está patrocinando, de quem está regendo esse edital. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado com isso. Né? O Chacrinha já dizia, quem não comunica se trumbica. Né? Então, assim, a gente precisa estar sempre observando aonde está essa comunicação. Sandra, cadê você para me provocar mais um pouco? Ela sumiu, gente. Mas vamos continuar falando de comunicação. Falando em comunicação, se você está gostando dessa live, você pode contar para os seus amigos e aproveitar que está lá no nosso YouTube. Essa semana essa aqui já vai para o YouTube também, mas já tem outros 5 temas de lives por aqui, né? E a gente está fazendo cada vez mais encontros, eu e Sandra. Sandra voltou, porque ela veio me provocar, eu já ela me provocou, agora eu quero mais um pouco, que eu estou gostando. Não, então, gente, desculpa, mas é porque assim, eu estou síndica aqui. E aí aconteceu um problema, e aí a gente teve que sair correndo. Desculpa. Chama o síndico, tio Maia, meu amigo. É o síndico. Perdi até o fôlego de subir e descer. Viva a comunicação, não é isso? Viva a comunicação. Né? Mas, Sandra, eu estava falando aqui, né, que se o orçamento é o coração, a comunicação é o sangue que esse coração bombeia para o organismo chamado projeto cultural. Né? Porque sem ela, nada funciona. Né? Então, assim, são as fotografias, são os vídeos que também permeiam tudo isso, né? Que eu acho que acabei não falando. Não, olha só, a comunicação nos projetos. Gente, está acontecendo de tudo aqui hoje. A cadeia. Gente do céu. A comunicação nos projetos culturais. Os culturais, gente, é fundamental, porque assim, como é que eu vou falar para o meu patrocinador que eu estou fazendo o evento? Como é que eu vou falar, trazer o público? Se eu não tenho isso, eu não consigo executar. E uma coisa que é muito importante é a gente entender que não é só divulgar, é comunicar. Porque divulgação por divulgação, você faz um anúncio. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer nos projetos é comunicação. Comunicar com o meu público, comunicar com o meu patrocinador, me comunicar com outros artistas, com outros técnicos. Então, isso é fundamental, a gente pensar nisso e organizar os projetos e os orçamentos para que isso aconteça. A grande questão é que as pessoas, de maneira geral, acham que a comunicação é divulgar no Instagram, no Facebook. Aí pergunta-se, como
funciona o algoritmo do Facebook e do Instagram? Será que naquele território você faz isso e você comunica para todo mundo? Não, porque o que o Instagram faz? Você, para ser rápido, tem que ser seu amigo. Eu ontem assisti uma postagem que era de maio do ano passado. E aí você acha que já tem que ir no sábado. Aí, sabe, quando a própria pessoa colocou lá, gente, esse vídeo é velho. Eu acho que é todo esse cuidado com datas, né? Essa coisa assim, uma coisa assim que tem que ter muito cuidado na comunicação. Por exemplo, as nossas lives aqui acontecem na segunda-feira, né? Então, assim, você tem que gravar. Peraí, que deu uma coisa ali. Chama síndica. Tem gente falando aqui, como é que você consegue ser síndica? Seu dia tem 30 horas. Minha filha, nem me fale, nem fala. Eu sou síndica, eu sou gestora, eu sou. É porque ela gosta de comandar no boteco. O problema, a questão dela é essa. Ela quer botar o boteco para funcionar. Nossa, Mas então, funcionar, gente. então, voltando aqui para o boteco da comunicação. Então, assim, a coisa da rede social, né, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Por exemplo, quando a gente fala da live, nesta segunda-feira, dia 23, né, de junho, né, a gente tem que tomar cuidado com como a gente comunica. Eu, às vezes, pego pessoas, né, peças que eu falo que são coisas gráficas, né, que elas não têm o dia da semana, elas não têm a data, elas não têm o ano. Por exemplo, quando você vai fazer essa parte de comprovação, é importante que tenha o ano, né? A gente aqui nessa live, por exemplo, aqui nessa live está lá, eu vou lá e boto na minha comprovação. Mas o que eu vou fazer? Eu coloco o link que a live aconteceu. Então, quando alguém for olhar a minha comprovação, tá lá o link da live que a gente fez com a data aqui no Instagram, né? Por exemplo. Ou quando você porque hoje em dia, né, tudo tem muito link, você publica alguma coisa, você printa, né, a data você nunca pode recortar, ou pelo menos colocar a data na sua clipagem. Outra coisa que é importante na comunicação e é pedido em digital, clipagem. O que é clipagem, né, Sandra? As pessoas não sabem. Antes disso, ainda da comunicação, ainda do material gráfico. Olha só, colocar assim, Teatro Cacilda Becker. Em que bairro? Em que cidade? Às vezes, João Caetano também tem. você coloca um nome achando que todo mundo sabe. As pessoas não sabem. Então, assim, botar Teatro Cacilda Becker, Rio de Janeiro, o bairro, porque isso faz a diferença. Então, olha, vamos lá, Teatro João Caetano é no centro. Quando você põe centro Rio de Janeiro, a pessoa que está lá em Niterói, ela pensa, dá para eu ir, porque é fácil chegar. Mas até porque o Teatro Municipal de Niterói também se chama João Caetano. Então você ainda vai fazer a confusão. Aí se eu ponho assim, Teatro Ipanema, a pessoa já vai pensar assim, pô, eu moro em Niterói, como é que eu vou fazer para chegar lá em Ipanema? E aí não é só ir, porque ir é fácil, o problema é voltar, né? Então, a gente, quando faz a comunicação, a gente tem que pensar nisso. E antes ainda da gente falar da clipagem, a gente pode falar antes da clipagem das fotos. Porque qual é a grande questão das fotos? Fotos vazias ou fotos que não têm referência para aquele evento, para aquela ação. E outra, georreferenciamento. Muitos patrocinadores e alguns editais estão só aceitando as fotos com georreferenciamento. E aí, se você não tirou a foto direito, ela não vai ter o georreferenciamento quando você jogar no programa para ele te dar o georreferenciamento. Então, gente... Explica o que é o georreferenciamento, já que você contou. O georreferenciamento
é a localização onde aquela foto foi tirada. Por quê? Porque as pessoas colocavam foto de algo que não aconteceu. E aí as pessoas começaram, os financiadores começaram a pensar como fazer de outro jeito, né? Então tem que ter o georreferenciamento para as fotos. Outra coisa legal das fotos é, se você puder, quando tirar a foto, vou falar, não sei não, eu sei que dá para fazer, que é colocar a data. E aí, quando ele tira a foto, ele já aparece lá a data e hora. E o geodirecionamento também você encontra no Land, né? Quando você vai no Google, que você coloca uma foto, né? Tipo assim, ó, dica aí que não é só para projeto cultural, não, é para vida também. Fulano disse que tá não sei aonde, né? Tá em Paris, né? Ah, tô em Paris, já fui em Paris, não sei o quê. E tá bem na Praça Paris aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Porque tem uma estátua, tem alguma coisa. Então, assim, eu tô aqui brincando, né? Mas é uma coisa muito séria, né? Porque a gente está falando de coisas que todo mundo agora com a esperteza das IAs, com a esperteza, né, do próprio Google, as pessoas descobrem, né? Não dá muito para você fingir, né? Ah, tô na praia tal, tô na praia tal. Outra coisa também que os editais, eles pedem que a gente faça uma cobertura do longo do evento, né? Do que você está produzindo para chegar no evento. Então, assim, você tem que registrar as reuniões, está na comunicação. Você tem que registrar, né? Então, reunião. Você tem que registrar uma foto que você foi ali fazer alguma coisa, fazer um ensaio, né? Tirar uma fotografia, né? Que você está ali medindo parede para colocar quadro, que você foi na reunião com fulano, agora, né, a gente está acostumado na era das redes sociais, todo mundo tira foto o tempo inteiro, mas a gente tem que tirar o tempo inteiro, porque, por exemplo, a Secretaria do Rio de Janeiro, de Cultura do Estado do Rio, ela pede que você coloque no YouTube um filminho, né, contando essa trajetória, que não é nem para estar público, é para eles entenderem se você fez o negócio ou não fez, ou se você vai inventar, né? Não adianta você dizer que a sua reunião foi na praia com os amigos, né? Não adianta, tem que gravar um pedacinho, tá fazendo um Meet, por exemplo, tem que gravar, você paga lá no Meet para ter aquela gravação, pelo menos uma parte da reunião você tem que colocar, uma parte dessa execução. Então a gente também tem que lembrar isso, tá? Porque isso é uma outra verba que entra em comunicação, que na execução de vídeo e edição, além de vídeos para redes sociais ou vídeos de registro depois do evento sendo executado, você precisa também já pensar nessa verba também, né? Então, assim, gente, é ler o edital, porque o edital ele te diz exatamente o que ele quer de retorno de mídia. Com quantas pessoas você vai conversar, né? Você pode até imaginar com quantas pessoas você vai conversar, né? Assim, não sei quantos leitores tem o tal jornal, não sei, mas assim, você pode ter uma métrica, né? Não necessariamente vai ser seu número de seguidor, ou vai ser, mas você consegue imaginar. E te garanto que eles vão olhar, tá? Se o seu vídeo teve visualização na sua rede social, que podem não te seguir, mas podem te ver, né? Quantos vídeos, assim, pô, o cara tem 300 seguidores e o cara tem 30 mil visualizações. Porque aquilo ali, né, viraliza de alguma forma, ou ele mesmo sai mandando para as pessoas curtirem, que é o normal que a gente faz, né? Faz parte do movimento de divulgação. Mas também dica, não sai fazendo 800 de uma vez, não. É só pouquinho em pouquinho, né? E aí para dar aquela para o algoritmo falar, pô, de repente a pessoa não. A coisa tem... Porque o que acontece? Se o algoritmo vê que você está ali no bomba, 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 e está fazendo isso de graça, vai dar uma hora que ele vai te esconder dentro da rede social. Essa é uma dica, entendeu? Então você vai bombando devagar o negócio. É uma cauda longa, é um processo longo, né? Do que você... se você quer bombar, entre aspas, você patrocina. Se você patrocina errado esse lasco, você gasta uma grana e também... Então, essa grana do patrocinador também está no orçamento de comunicação. Patrocínio das redes sociais. Porque muitos editais, eles escrevem, inclusive, porque se a gente pegar alguns editais hoje em dia, você já abre, né, o formulário, a parte de orçamento,
E ele já tem até dicas ali do que precisa um pouco de comunicação. Óbvio que você troca ou você adiciona, se aquilo conversa ou não com o seu projeto. Mas precisa ter todo esse cuidado, né? Toda essa comunicação visual do projeto, então você chegar no show e encontrar um banner do show, tá te ajudando a localizar, é aqui, né? É você, quando começa o show, você ter um dizer, né, da produção, agradecendo quem são os patrocinadores, os apoiadores, os colegas, né? Dependendo das coisas, né, todas, agradecendo a sua presença, né? A descrição hoje em dia, né, tem aquela coisa para cego ver, então você tem que dizer à direita tá fulano com não sei o que, a sua direita da plateia, né, tá tal e tal fulano. A descrição é importante, a descrição também dentro das redes sociais. Inclusive você colocar isso dentro do seu plano de comunicação, isso também te dá ponto dentro do seu edital, né? Porque você fala, poxa, então ela está fazendo uma comunicação com PCD, né? Ela está oferecendo isso, está fazendo o programa em braille, né? Ou você vai ter leitura em Libras, dependendo do que você tá fazendo, né? Você vai ter ali uma pessoa de Libras no palco trabalhando uma ou duas, dependendo do tempo, né? Porque tem um tempo. Então, tudo isso é pensando dentro dessa comunicação. Quando você está escrevendo, pensando, você está ali olhando isso, quais são as minhas necessidades, como é que eu posso adequar isso para comunicar, como é que eu vou comunicar isso para quem vai julgar o meu projeto, começa aí, né? Porque se a coisa é sem pé nem cabeça, e aí o seu texto não combina com o seu orçamento, gente, ó, um beijo, até a próxima, tenta de novo, né? É, é. Não, Entendeu? uma coisa assim, que é muito legal Melhora também e falar, tenta de novo. melhor. Isso aí, aprende, estuda, nossa, lê mais os editais. Mas uma coisa que é importante também falar das fotos, Dani, as Uhum. fotos têm que estar dentro do contexto, né, daquele projeto. Então, se você está falando que vai ter uma oficina, tem que mostrar gente na oficina. Sim, tem que mostrar o que está sendo feito na oficina, né? Tem um Nem que espetáculo, você convoque na rua, vem aqui. mas é muito cuidado na comunicação, porque tenho visto que alguns projetos acabam pecando, né, vamos dizer assim, tendo problemas na prestação de contas por pequenos detalhes. E é isso. Será que eu posso tirar uma foto na cachoeira se o meu evento é de uma oficina de música? Só se Na for cachoeira. da cachoeira. Né? Então, assim, e tudo tem que ter relação. Tudo. Não pode, quando a gente fala de comunicação, a gente não relacionar totalmente com o projeto, com as pessoas, né? Que vão participar e o Com meu público. A patrocinador. gente não E, pode esquecer. e não pode esquecer da foto do patrocinador, né? Outra coisa que é importante dizer da comunicação é porque, assim, quando a gente faz por captação, né? Se alguém vai te dar o recurso, né? Ele também vai te pedir um plano de comunicação, porque no fundo, né? A pessoa que vai te dar a grana, ela quer aparecer, né? A gente sabe que lei de incentivo, né? Né, a Rouanet, a ICMS, a ISS, eles pedem as contrapartidas, né? E o cara simplesmente que ele vai tirar lá do imposto dele, né? No fundo, entre aspas, ele não está gastando nada, porque ele está só passando o teu projeto, que ele ia pagar para o governo, mas tudo bem. Isso é um outro papo um outro dia, né? Mas ele quer que ele esteja ali aparecendo, né? Então, assim, é aquele jeito que você dá na peça de teatro, que vem lá com a sacola, com o nome dele, né? E assim, e é engraçado que eu achava que isso era só no Brasil. Aí eu fui assistir uma peça fora, aí veio o cara lá com a sacola da loja no meio da peça. Ah, né? Eu até comentei, eu falei, eu acho que eu vi essa blusa na vitrine, mas enfim, né? Então, assim, mas é isso, é porque a pessoa quer aparecer, né? Tá lá, árvore de Natal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Bradesco patrocina. Ele quer o nome dele, porque ele vai botar na propaganda dele, ele tá botando lá 60% da grana, né? Então, assim, a gente tem que entender também que é importante para o patrocinador ter esse retorno. Você está na rede social, você vai marcar o patrocinador, você vai marcar o apoiador, você vai postar em colaboração com ele, né? Lembrando que tudo isso tem que ser combinado, né? Tudo isso você tem que combinar
com a assessoria de imprensa do outro, com a outra pessoa, né? Aliás, é uma dica não só para projeto cultural, né? Quando você for fazer um collab, você pergunta se pode fazer collab com a pessoa. Depois a pessoa fica grosseira e não aceita. Aí você fica, ó, é da vida que a pessoa não aceitou e cria com a confusão do nada, né? Então, assim, ter cuidado, né? Posso postar essa foto? Aí que você também estava num lugar que não era para estar, enfim. Mas saindo dos projetos culturais. E aí, então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que vídeo e foto são as maiores comprovações que você existiu, né? Assim como as publicações das redes sociais, com o que é publicado na mídia, isso tudo está comprovando que o seu projeto existiu. Não importa se foram com 1.000 pessoas ou com 2 pessoas, mas você executou o projeto, você vai entregar o projeto, né? Você vai fazer o relatório desse projeto, né? Então, e até para fazer esse relatório, você tem que ter cuidado com o que você está comunicando também, né? Como você tem que comunicar na sua prestação de contas. Então, assim, na verdade, fala, Sandroca. Não, e pensar que as pessoas não valorizam isso. Esquecem nos projetos, nos orçamentos, de colocar Sim. E nem pensar que mesmo que o patrocinador esteja usando parte do recurso do imposto de renda, mas ele poderia simplesmente ter pago o imposto. Sim. E não ter dado. A gente tem sempre que lembrar isso, né? Outro dia um patrocinador falou para mim assim, Sandra, eu prefiro pagar o imposto do que fazer o projeto cultural. Mas por que? Ele falou, vai me dar menos dor de cabeça. Talvez seja. Porque, assim, de uma certa forma, você também tem que prestar conta para ele, tem que prestar conta para a instituição, ele precisa saber onde ele colocou o dinheiro dele, né? Se o dinheiro todo não é usado, você tem que devolver e ele tem que repassar para o imposto, né? Então, a gente, assim, tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, e até nessa comunicação com o patrocinador, como é que você vai mandar esse e-mail, né? Como é que você vai fazer essa ligação? Como é que você vai, pelo WhatsApp? Como é que são essas reuniões? Como é que você vai nessa reunião? Você vai de chinelo de dedo ou você vai colocar uma roupa bacana? Né? Tudo isso é comunicação. E isso é fundamental, pensar como fazer, gente. Então, a gente tem... Então, assim, o que eu quero voltar não são só os 20% do orçamento, né? Você está se comunicando o tempo inteiro com o seu público, se você vai receber o público depois do seu espetáculo, né? Se você vai sair embora do camarim e vai bater a porta e não deixar ninguém entrar, né? Ou se você não vai ter nenhum contato com esse público, você vai ser uma pessoa oculta e vai estar só expondo o seu trabalho, né? Porque tem pessoas que têm atenção para tudo também. Então, assim, a gente tem que ter todos esses cuidados, né? E voltando assim, então, assim, a gente falou de várias etapas desse orçamento, né? De várias etapas que você precisa ter dentro da sua comunicação. Essa comunicação ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser cada vez mais sustentável, né? Então, você tem que conversar com pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, chega uma pessoa que tem uma questão auditiva, você pode acompanhar ela até o lugar dela, você pode. Isso tudo é comunicação, né? A pessoa tem uma questão visual, ela também vai ser acompanhada até ali. De novo, descrever as coisas é importante, né? Se você tem essa contrapartida dentro do seu projeto, né? Explicar isso, deixar o mais claro possível, né? E o público gosta de ser abraçado da forma mais simples, né? Quando você diz o obrigado, quando você fala ali na locução antes de começar um show, obrigada pela sua presença, né? Então, assim, quando você pede também, faça foto sim, me marque numa rede social. É bacana, porque as pessoas gostam de fazer isso. E para o projeto é ótimo saber que teve gente lá que marcou, né? Façam críticas, sejam positivas ou não, porque também é importante a gente entender em que ponto a gente está com os nossos projetos, né? Nem tudo é ok, né? O seu projeto é incrível na sua visão, que é da visão do outro, né? Quantas coisas você vai assistir, um fala e o outro não gosta, e assim vai. Então, assim, entender isso, né? Que a gente está se comunicando, né? E volto a dizer, se o orçamento é o
coração, a comunicação é o sangue que corre pelas veias do projeto. E uma coisa que a gente não pode esquecer nos projetos, da questão da diversidade. Como comunicar essa diversidade? Sim. Porque não é possível a gente colocar nos projetos que tem diversidade e depois, na prestação de contas, Não. principalmente nos relatórios de comunicação, isso não aparecer. É muito importante a gente pensar nisso, entendeu? Então, hashtag isso. A hashtag é um grande vínculo de você conversar com essa diversidade, né? Hashtag LGBTQIA+, hashtag PCD, hashtag para cego ver, né? Que é uma hashtag muito usada, né? Fazer a descrição disso na legenda. Então, assim, a gente tem que ter sempre esse olhar, né? A inclusão faz parte, né? As hashtags fazem parte dessa inclusão, porque aí elas estão permeando. Não esquecer de marcar, por exemplo, quando o projeto secretarias, né, dizer, esse projeto é para ter um textinho sempre no final da legenda que é obrigatório. Esse projeto foi patrocinado pela Secretaria de Economia, Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de São Paulo, através da Aldir Blanc, através do Paulo Gustavo, do que seja, né, pelo edital tal. Isso sempre tem que estar. Então, assim, é sempre um cuidado de olhar essa comunicação, né? Coisas que você tem que linkar com quem está te patrocinando, quem está te apoiando. Você tem que ter esse cuidado o tempo inteiro. Ah, mas aí o jornal não fala nome de patrocinador. Ah, o jornal não fala não sei o quê. Ah, mas você pode falar, é apoiado, por exemplo, por uma marca de refrigerante. É apoiado por... Né? Ou não fala nada, mas você está ali, já é aquele processo de transmídia. Né? Você usa aí na rede social, você pode linkar os nomes, porque a rede é sua e você faz aquilo que você acha que tem que fazer, né? E aí a liberdade é sua de comunicação. Então, entender todo esse trabalho, porque assim, acho que nem tudo tem que estar em tudo que é lugar, né? E você tem que ir trabalhando na mídia impressa, você trabalha com rádio, você trabalha com a TV, você trabalha com sites, portais e blogs de internet, você vai a um podcast, né? Você vai às redes sociais. Então, assim, você tem várias formas de fazer isso e vários preços também de fazer isso, né? Porque às vezes também os orçamentos são curtos e você precisa enxugar isso. Mas você precisa ter ali a pontuar. Às vezes você não faz o material impresso, né? Deixa o material ali online, né? Com QR Code para a pessoa programa do espetáculo, né? Se você no mundo inteiro, hoje em dia você vai estar lá o QR Code para você, poucos te dão impresso, né? É caro você fazer um impresso de um balé, você fazer um impresso de um teatro, né? São tantas pessoas, um musical com tantos artistas, né? Então, assim, tem formas de você fazer a mesma comunicação, né? Que seja com um orçamento muito alto ou com um orçamento menor, né? E aí a gente vai entender o que é possível, sabe? Isso é muito comum aqui, sabe? Quando as pessoas me pedem orçamento para edital, né? Se é um edital que tem ali, está te fomentando com, sei lá, com 100 mil, eu sei, poxa, beleza, eu tenho 20 mil para mim, né? Que é aquela divisão que a gente mais ou menos estava falando. Mas às vezes tem edital que é 50, tem edital que é 10. E que te obriga a fazer. Então, Mariane, mas a gente pode também trabalhar com coisas com uma comunicação alternativa, né? Claro. E é o que você mesma falou, que é a questão da colaboração. Uhum. Eu acho que é importante a gente pensar nisso nos projetos. Mas Sim. não adianta pensar nisso depois que você ganhou o recurso. Você tem que pensar na elaboração do projeto. Porque se você na elaboração do projeto não pensar nisso, não adianta, porque depois o cobertor é curto, né? E para a gente. Duas coisas que vale a pena, né? No Festival BCR, eu assisti uma palestra sobre a Lei Rouanet, e uma coisa que o palestrante deixou claro, porque é interessante, na Lei Rouanet a gente tem que comunicar, né? Fazer essa comunicação. Mas na indústria de automóvel, na indústria
da linha branca, né? Geladeira, máquina de lavar, não sei o quê, Uhum. eles também recebem o mesmo tipo de incentivo fiscal e não comunicam. E os agrotóxicos, né? Então, é importante também a gente pensar nessa comunicação, que é muito mais para mostrar que eu estou fazendo a minha parte. E é isso Uhum. que a gente precisa entender quando a gente fala dessa, dessa coisa da comunicação, de mostrar para as pessoas que aquilo está sendo feito diferente de outros setores. Né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar da clipagem. Né? Sim, O que é a clipagem com a valoração? Né? A vamos. clipagem é muito interessante que você pegar tudo que foi feito, né? Todas as matérias que saíram em blogs, jornais, podcasts, tudo que for de mídia, e você colocar isso num formato e valorar, né? Porque aí a Liane pode falar, porque tem uma valoração que é muito importante a gente fazer. Porque aí você, quando você valora tudo que aconteceu, que é isso, quantos likes, quantos insights, quantas curtidas, quando você vê isso tudo, quantas matérias saíram, quando você valora isso, você mostra para os patrocinadores o quanto deu de retorno aquele investimento para ele. Né? E como é que E faz isso essa valorização, né? Existem empresas que fazem isso, né? E eu acho que a medição das redes sociais é o mais difícil de valorizar, tá? Porque aí tem vários outros caminhos. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma matéria de jornal, né? Ah, eu ocupei tantos centímetros da página de jornal. Ah, foi meia página. Ah, foi no caderno Rio, foi no caderno de cultura. Tudo tem valor, porque você vai medir aquele espaço, né? Para ser moderninho, eu falo em centímetros, mas o jornal se mede em paica, né? Então, assim, as medidas não são antigas. Mas, tem que olhar. Isso tem que mudar, né, gente? Né? a conversão vem dos centímetros, mas eu só falei para brincar com você. Mas assim, as medidas vêm em centímetros, né? E aí você vai falar, ocupei 30 centímetros de jornal. Quanto custaria se isso fosse um anúncio? Aí você vai lá no anúncio para olhar quanto esse espaço vale, né? Mas assim, hoje em dia você tem empresas que fazem valorização. Às vezes, quando tem necessidade, eu faço para entregar para o cliente, para que ele possa entender o espaço que ele ocupou. Então, essa é a visão, inclusive o patrocinador, porque ele vai ver o quê? Poxa, eu paguei, sei lá, R$ 4.000 de assessoria de imprensa, mas ela me deu R$ 150.000 de assessoria de valor de espaço publicitário. Né? Então, é a comparação entre o espaço espontâneo com o espaço publicitário. Né? Então, assim, é por isso que muitos editais já pedem que tenha essa valorização. E esse é mais um item da comunicação. No final das contas, se você for fazer uma comunicação completíssima, 20% não é nada de qualquer valor que seja. Não, Né? não, Mas assim, brincando, mas assim, é isso, né? Então a comunicação ela vai contar o que exatamente é o projeto. Né? E não quer dizer que com a boa assessoria de imprensa que você talvez vá ter público. Porque assim, às vezes as demandas são diferentes. Né? Muita gente acha que assim, eu vou te contratar como assessora de imprensa e vou começar, minha loja vai bombar, eu vou vender. Não, não é isso que funciona, né? Aí você tem que trabalhar com promoção, é um pensamento de comunicação alinhado com marketing, né, alinhado com essa venda, com promoção, né, e aí você, óbvio que isso também entra no pensamento da sua comunicação, né, mas você não é só saiu no jornal, página inteira, capa da revista Veja. Não, não é só por isso que você vai vender, às vezes você não vai vender por causa disso, mas assim, dependendo de quem é o público, mas porque também às vezes o público não leu, porque é o seu público você está no lugar errado. Tem isso então, também, né? isso que eu exatamente ia falar. Você tem a questão do público, que nem não só ele pode não ter visto, mas o interesse dele não é que o que você está fazendo é desinteressante, Uhum. mas são tantas informações, são tantas coisas que estão acontecendo na vida daquela pessoa
que ela não consegue. Ela não consegue ir. Então, ela precisa se programar para isso. E mesmo programando, né, as coisas acabam sendo difíceis. Porque aí você Sim, tem que fazer escolhas. Será que eu vou ali ou eu vou lá? Ou, sabe? É muito difícil, gente. Ai, olha, essa questão está sendo assim. você que tem um dia de 30 horas, Não, e assim, e eu viajo amanhã de manhã de novo. Então, aí vai mais pra... eu cheguei de uma viagem, troquei a mala, aí viajei de novo. Aí cheguei aqui, já troquei a mala de novo, já viajo amanhã. Eu estou me sentindo aeromoça, o cacheiro mas, viajando. mas só uma coisa sobre assim, desse processo de transmídia que a gente estava falando, né? Por exemplo, às vezes você vai assistir um filme, né? Aconteceu isso. Eu fui assistir Homem com H, ainda vi no cinema, mas já está no Netflix, recomendo. E aí, quando você chega no Instagram dele, está contando as peças que foram usadas, né, as vestimentas, são originais do Ney Matogrosso. Aí você fala, poxa, aí a coisa vai ficando legal também, porque vai tendo esse complemento, né? É, Ele supervisionou todo o filme. Então, assim, hoje em dia, essa parte, a comunicação, ela caminha isso, né? Você vai ao cinema, você vai ao teatro, você vai à exposição, e aí alguma curiosidade vai chegar na sua rede social, né? com certeza. Ou alguma entrevista interessante vai estar num podcast falando às vezes de um recorte daquilo que você está fazendo, né? Porque às vezes é isso, né? São essas curiosidades, quando você chega lá, eu tô tão curiosa que eu já descobri várias coisas, né? Então, assim, é muito bacana todo esse movimento, sabe, Sandra? E a comunicação é isso, a comunicação ela faz o projeto fluir, né? Ela faz o projeto conversar com o executor do projeto, ela faz o conversar com o público, né? Ela faz essa conversa entre o executor e o público, né? Então, assim, bom, eu sou muito suspeita para falar, né? Eu acho que a comunicação é o grande viés da vida da gente, né? Foi o que eu falei. A gente, quando nasce, a gente avisa, ó, tô aqui, quero sair. Exatamente. Ó, vou dar uma empurradinha aí para ver se eu já saio agora. Então, assim, e quando eu dava aula era muito engraçado, porque eu, assim, vamos dar aula de novo, né? A gente vai. Mas eu fico observando, eu ficava assim, nossa, por que essa menina vem só com esse sapato? Eu tenho certeza que ela não tem só esse sapato, mas alguma coisa, o sapato era vermelho, então tudo que dela combinava com vermelho, será que era isso? O que ela queria me dizer? Aí eu ficava, será que é sinal vermelho? Um dia eu falei assim, vamos trocar todo mundo de lugar? Né? Para aí misturei a turma inteira, para saber o que ela ia fazer. Porque são operações das pessoas da comunicação, né? Vamos trocar de lugar? Né? Para a gente conversa com outras pessoas, se conecta com outras pessoas. Né? Então é isso, eu acho que essa conexão, tudo é comunicação. Né? É a sedução, é a entrega, é o convite, né? E aí, ficar bem na foto, terminando a sua provocação. E além disso, a gente não pode esquecer o quanto é importante a comunicação dentro do projeto, entre as pessoas do projeto, Também. principalmente com a equipe. Definir qual é o canal de comunicação que você vai conversar. A gente vai ter um grupo no WhatsApp. A gente vai só trocar e-mail. Né? Não, eu prefiro. Porque também tem pessoas que preferem uma coisa e outra. Aí vira uma confusão do caramba. Tem gente que não gosta de grupo de WhatsApp. Tem gente, né? Então, assim, como é que você vai fazer isso, né? Aí você vai dar bronca coletiva? Não. Você vai chamar a pessoa num canto para falar. Também às vezes tem isso, né? Às vezes tem a coisa da bronca coletiva, da bronca individual, né? Da atenção individual, e também entender também esses caminhos, né? De comunicação, né? Entender também o momento das pessoas, né? E aí é isso, comunicação é sentir. Quando você fala assim, acho que hoje a coisa não tá boa para fulana, mas vamos ter que tocar o trem, né? E vamos tocar o trem, né? E a gente já vai só naquele olhar e fala, então tá, né? Rolou, Mas né? olha, eu gosto muito dessa questão da comunicação. Eu acho que assim fundamental, né?
E aí, para a gente fechar, a questão da Isso. locação, né? Eu tenho feito vídeos sempre em locais diferentes. E a gente tem que, para quê? Curiosidade para saber. Mas, então, por isso que eu falei que o vídeo era uma provocação. Né? Sim. Aquela cachoeira maravilhosa, pegando aquele sol incrível. Nossa, estava lindo, aquele lugar lindo, né? Eu estava em Lumiar, na Uhum. em frente à Pedra Riscada. E aí, muito lindo, muita natureza. E essa comunicação, né, de felicidade, de Da prazer. cachoeira, da cachoeira ali, ó, a cachoeira, o rio, como tinha um barulho de água, me Era traz, uma. né? A gente pensa, traz a coisa do fluir, né? Aquela Exatamente. comunicação que flui. É. E eu acho, e o bacana, assim, que eu já ouvi de gente falando da nossa live, é que a gente fala dessa forma mais próxima, mais Escola. coloquial, descolada, sabe? Descoladora. Né? Toca o interfone, mas é isso, é live, é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. É, Mas, gente, é isso. Então, a gente queria dizer que se comunicar é maravilhoso, né? Já tô, né? Alô, alô, marcianos, alô, alô, terráqueos, né? Aqui quem fala é da Terra. Infelizmente, para variar, estamos em guerra, né? E ninguém imagina a loucura. Mas, assim, infelizmente, são coisas da vida. E aí, já comunicando, nessa quarta-feira, a gente está fazendo assessoria de imprensa do AC Jazz Special Quarteto, que vai estar lá no Blue Note. Vai ser incrível o Blue Note Rio. Vai ser uma noite de jazz. Né? Estão aqui dizendo para você botar muito protetor, né? Que é aquele chapéu protetor. Ela estava de chapéu e óculos escuros, viu? Você prestou atenção no vídeo. estava de protetor também. Mas uma coisa, mas aí agora amanhã eu vou para Cuiabá. Crente que eu ia pegar né, um calorzinho, um sol. Não, tá Vai virar o chovendo. tempo. É, Então, né? leva guarda-chuva, galocha, capa de Já chuva. tá, já tá, porque vai Aí a ter gente dois leva final de isso semana. tudo, aí leva isso tudo, aí abre o sol. Ai, nem fala isso. Não, e eu quero ir Ó, a Chapada. o maiozinho tem que estar sempre na Ah, mala, não importa a temperatura que não você vai. importa, não importa, que Essa é a vai dica estar da comunicação. Leve seu biquíni, seu calção de banho, seu maiozinho, não importa onde sempre, você vá. Isso. sempre ali, né? E- Mas, gente, ó, super obrigada. Também pedi para vocês darem sempre uma olhadinha no meu Instagram. Vou fazer uma série de publicações com temas bem específicos sobre captação de recursos. Então, segue lá. E essa semana eu estou indo amanhã para Cuiabá. E depois, se Deus quiser, para Chapada, se o tempo fica bom, vou lá para Chapada e trazer algumas. E a gente ir conversando sobre educação, né? Porque também é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu hoje escutei uma coisa que uma pessoa falou assim: está tão difícil que os alunos não querem ser professores e os professores querem deixar de ser professores. Então, como fazer? Então, isso me preocupa muito. E aí estou indo para lá, que uma das coisas a gente vê, tanto a educação, quanto a coisa também que me move muito, que é a agricultura familiar, né, gente? Porque temos que plantar, né? O que Sim. planta dá. Não, e o que planta a gente colhe. Então, Olha, né, na vida e para se alimentar também. Né? Então, assim, só deixando aqui, nosso próximo encontro, se você puder, entre suas viagens, vai ser no dia 7/7. E a gente ó, tá vai lá, falar de, tá nada. de etapas de cuidados na execução. Então, assim, a gente vem caminhando, né? A gente vem nesse caminhar, a gente já falou de quem são os criativos, né? O que a gente tem que valorizar na Agenda 2030, a gente já falou sobre leis de fomento e leis de incentivo, a gente já falou sobre criação de projetos, já falamos do orçamento e hoje falamos da comunicação. No próximo encontro, a gente vai falar sobre etapas do cuidado na execução, que é no dia 7/7, né? Então, assim, sempre um prazer ter todos vocês aqui.
É um prazer imenso estar compartilhando esses momentos com você, Sandra. Que a gente possa compartilhar cada vez mais. E dizer que isso aqui fica gravado, isso aqui é ótimo, essa live fica gravada aqui no Instagram e também no nosso YouTube. Aproveitem para conferir tudo isso que a gente já contou aqui. E, ó, beijo para você que está assistindo agora e para você que vai assistir. Beijo, gente. Super obrigada. E não Boa esquece vida. de dar o like lá quando a gente colocar lá. E manda para os amigos e também para os inimigos. Pode mandar. É isso aí. Vamos jogar nas 22. Contra e a favor. Joga no Né? universo. Vamos O pessoal está desejando boa viagem. Né? Eu também desejo uma boa viagem. E a gente já se encontra. Tá bom? Beijão, gente. Beijo, Até a próxima. Tchau, tchau.